Vamos entrar no túnel do tempo e conhecer um pouquinho do que era o League of Legends antigo. Então, talvez para quem é mais saudosista, vai lembrar de muita coisa legal, assim como eu, né? Ou para você que nunca viu, vai entender que esse jogo era muito diferente. Bora conhecer esse outro League of Legends. Então eu vou deixar o vídeo, esse vídeo aqui na descrição, né? Aí para quem quiser assistir, vou deixar minha câmera aqui no cantinho para vocês poderem ler a legenda, né? Coloquei em português. E bora entender um pouquinho de como era o LoL antigo. Deixa eu só colocar o som bonitinho para vocês aqui, porque parece que está um pouco alto. Pronto, agora está perfeito. Was an actual small indie company. League of Legends has been one of the biggest games in the world for almost a decade plus now. The one thing I realized after talking to my friends is that everyone started their league journey at a different time, and I know someone who started as early as season 1. Eu comecei na season 1. Na verdade, eu comecei no beta, tá? Eu não comecei nem na season 1, eu comecei no beta. But a lot of my friends O volume tá de boa, né, guys? didn't start until way after season 5. For reference, Echo wasn't released until season 5, Jhin wasn't released until season 6, and Kai'Sa is one of the most popular champions, and she wasn't released until season 8. Mano do céu! Season 6, and Kai'Sa is one of the most popular champions, and she wasn't released until season 8. A Kai'Sa só veio na season 8. Que loucura! É estranho pensar isso, né? Tiveram 8 anos até a Kai'Sa vir. Se liga, Flash, eu vou tremendo assim, ó. Ai, meu Deus, passou muito rápido. And in this series, guys, I want to go back in time to old League of Legends to show you guys how it was, depending on if you never played it before or if you've been an OG in the past. Hopefully this series will give you guys a feel of how League of Legends was and how it was like to play League of Legends back in the day. And there's no better place to start than when I started League of Legends, and that's all the way back in Season 2. So strap in and let's go back. Welcome to November 2011. Meu Deus. Ó, 2011 eu tinha 23 anos. 23 não? 23 anos. 22, né? Meu Deus. Season 2 just dropped for League, and also the president is currently black. And oh yeah, didn't people think the world was gonna end at the end of 2012 because some ancient civilization ran out of space on the calendar? That's crazy. And back in 2011, I was just starting high school when my friend put me onto a little game called League of Legends. And at the time, I didn't really like it. I'm not gonna lie, it looked kind of ass to me. Ó, o LoL, quando saiu, ele não... Eu jogava Dota, tá? Muita gente jogava Dota. Logo quando saiu, ele era infinitamente inferior ao Dota, na minha visão. O primeiro LoL que eu joguei, o Beta, não me pegou, tá? Eu só fui, tipo, eu joguei, mas eu só fui, tipo, jogar muito mais quando já tinha a Season 1. Mas o Dota Beta que eu joguei eu achei horroroso, porque a gente tinha mapa custom de Warcraft 3, né? Frozentronic, que era, por exemplo, o Dota era um mapa custom. Então, a gente jogava e, pelo amor de Deus, você já tem uma época que você já tinha jogos muito bons também. Comparativamente, né? No, not you, Seamus. Por exemplo, já era o Super Smash Bros. Brown, já era o de Whip, você tem uma ideia, já era muito depois. Poo. Keep in mind, I was a Call of Duty player. I was used to just fucking 360 no-scoping and doing crazy shit. Why the fuck would I want to move little guys on the screen? But later, as I got more and more used to Mano, vendedor da loja. I started falling in love with the game. And my first season that I Ó, isso aqui, inclusive, que ele tá mostrando aqui, era na época do Halloween. O mapa ficava de Halloween. Aí, ao invés de você comprar pote, você comprava milho, doce. Você tinha a poção de mana, que era uma maçã no Halloween. E esses pedaços de doce aqui eram as potes, né? Os elixirs. Você podia começar de elixir, inclusive, para dar start no seu jogo de elixir. E aí virava docinho no Halloween também. O elixir do oráculo, que nem existe hoje em dia. E aqui a gente tem a Edge de Legião antiga, né? A Torre meio antiga também. A Sunfire saindo no fogo. E a GA. E o Dollar Shield. Experience in its entirety was season 2. Nossa! Esse barulho é dessa época, tá? É que o de hoje... Esse barulho não é o de hoje, né? O de barulho não é o de hoje, né? O de hoje é diferente, né? É parecido, mas é diferente. Esse barulho aqui
poderosíssimo. Esse barulho aqui deixa até arrepio na nuca. Esse... Now, to start off the comparison between old League of Legends and new League of Legends, let's start off with the most important queue in my opinion, and that is ranked. Now, the one thing I don't miss about old League of Legends is the rank queue. The rank queue was extremely flawed. Now these days, you guys are able to queue up for the role that you want. Back in old League of Legends, you didn't get that luxury. Back in old League of Legends, we used draft queue, and what that means is that essentially, depending on what pick you get, will determine what role you're going. So let's say, for instance, if you are last pick, you get no rights. Só para explicar isso aqui, ele não vai explicar provavelmente porque é um pouco mais técnico. Quando o LoL ele era feito de uma forma que quando você jogava normal game, você meio que muito mais gente jogava normal game. Hoje, o pessoal não joga tanto normal game, tá? Mas antigamente muita gente jogava normal game, porque o LoL era um jogo novo, entendeu? Novo. E quando você jogava ranqueada, esse barulho mais potente era porque a ranqueada era vista como algo perigoso, entendeu? Tem gente que tem isso ainda. Pô, você tá valendo ponto, tá valendo, entendeu? Mas antes era muito mais comum você jogar normal game. O pessoal spamava o normal game. Inclusive, esse bagulho da fila que ele tá falando, de você ser autofila, tipo, você não podia escolher onde você ia jogar. Então o que acontece? Você realmente picava na ordem, só que essa ordem aqui, que é o que eu acho que ele não vai falar, é que era definida pelo valor que a gente chamava de MMR. Então, tipo, esse cara aqui, que tava em cima, ele é o que tinha mais ponto na fila. E ele podia escolher primeiro, porque ele é o que tem mais ponto do time dele. Esse aqui é o segundo, terceiro, quarto, quinto. Então, o que isso aqui te forçava? Isso te forçava a saber jogar todas as posições e te fazia conhecer melhor o jogo, né? Porque você, muitas vezes, era obrigado a jogar de suporte ou top. E não essa coisa de ficar escolhendo a sua posição. E o Bandicam aqui em cima, ó. Antigamente não tinha OBS não, tá, rapaziada? Nem Streamlabs, era Bandicam, tá? Bandicam era um programinha que gravava, eu já usei. You are forced to fill for whatever role that your team doesn't want to play. And of course, it doesn't seem fair now these days to be forced to be autofilled, but everybody was forced to do this. Everybody had to go through this terrible system. And I feel like that's the main reason why I play every single role, because I was literally forced to play a galera das antigas adora jogar todas as posições. Seasons of League of Legends. And also another thing, if you got first pick, you control every single one of your team's bans, all three. And of course, the proper etiquette was to type to your first pick of champions that you wanted to ban. But for the most part, the first pick could do whatever the fuck they want. They can ban Teemo. Primeiro pick baniu o que ele quisesse. Isso aí mesmo. They can ban all top lane matches. First pick bania tudo. You had no control and you had no say. And it wasn't absolutely barbaric. Most people did respect if you typed your role in the chat first. They would usually give you your role. However, at the end of the day, if I had a pick above, que tá errado. No Brasil não era assim, não. Esse bagulho de respeitar chat era no normal game. No Brasil não era assim, não. No Brasil, essa época eu era challenger, tá? Eu jogava competitivo. Rapaziada, no Brasil isso dava uma treta. E eu vou te falar que essa galera que tá no CBLOL agora aí, o Takeshi, por exemplo, o Takeshi era... Nossa, o Takeshi era insuportável. Ele era... Jogava bem. Era Takeshi, com... As contas... Tinha 3 contas no top 10. Insuportável, não givava role de jeito nenhum. Isso aqui é fake. Na ranked no Brasil. Mas normal game, sim. Respeitava chat no normal game. O pessoal respeitava, sim. Of you and I OP.GGU and you actually it wasn't even OP.GG. Back in the day it was LOL King. If I LOL King, LOL King que you had a acabou. worse win rate than me. I don't give LOL a King fuck. era muito legal. I'm locking in my champion and I'm playing the game. When I started this video, I didn't even know how many champions were in League of Legends currently. There's currently 169, including the newest addition, Aurora, but she just got released on live servers as I'm recording this video. Back when Season 2 started, there was only 87 champions in the game, and back in the day, between like Season 1 to Season 2, Riot was just pumping out champion after champion. In Season 2 alone, they released 19 champions. Isso aqui é real, tá? Hoje em dia a gente tem uma média de 4 campeões por ano, tá? De League of Legends. Mas, como o jogo ele era muito novo, e sim, pra informar que o League of Legends é uma cópia do Dota, tá? Só pra colocar na cabeça de alguém que não sabe. Foi baseado no Dota, até um dos desenvolvedores é o mesmo, né? E tipo, eles depois se tornaram uma coisa única, mas inicialmente o LoL era muito parecido com o Dota.
Então, para você ter um jogo saudável, você precisa de ter vários campeões, né? Vários campeões de nichos diferentes. Senão, você não consegue nem ter um ambiente, você joga a mesma coisa sempre. Isso que ainda falta campeão no LoL para certos nichos, né? Mas 19 campeões no ano é coisa demais, gente. 19! Inclusive, essa época aqui eu acho que ele vai falar disso. Saía campeão junto. Eu lembro que o Graga saiu com o Shinzal. Isso eu lembro. Zay Hakan faz sentido, né? Mas tinha mais esses combos de Champion que saiu junto que não fazia nenhum sentido. And we're about to go over each one of those 19 champions in this video in order, starting with number 1, Volibear. Now, old Volibear was a little bit different than the new Volibear that we have. His old Q used to flip people over his head. His W is pretty much the same. His E was like a little bit like a knockback. It wasn't very good as I remember, but if you went full AP, you could do some... Estão conseguindo ler a legenda de boa, né? Eu perguntei do áudio, mas não perguntei a legenda. Tá de boa, né? Coloquei em português aqui pra gente, né, tancar. Tá de boa? Beleza. Porque, realmente, tem coisa que eu não tô comentando, porque realmente, esse vôlei era muito zica. Tipo, esse vôlei, depois ele teve um mini rework, que o grito dele começou a empurrar o cara. Aí você podia dar um combinho de que é. Mas esse vôlei tinha uma passiva absurda também de cura. Muito absurdo. Extreme damage, and then his ultimate was the classic Thunderclaws. You used to be able to shred through people with that ulti, and of course I can't forget his. Olha a passiva, velho. Would give him 30% of his HP back. After olha a passiva do vôlei. Release, we have Ahri. Besides a visual upgrade, Ahri is pretty much the same exact kit. Her ultimate got a ultimate reset recently, but other than that, she's pretty much the same. A área é igual. And then after Ahri's release, we got Victor, and for Victor, he hasn't really changed. Não, ó, a Ahri mudou o bagulho da ult de resetar, né? E como funcionam um pouquinho as coisas dela. Mas antigamente o charme da Ahri funcionava um pouquinho diferente. Porque, tipo, a Ahri antiga, é época os itens também, né? Tinha DFG. Você tinha, tipo, Deathfire Grasp, que é um item que não vou achar aqui porque não tem, né? Mas olha os itens, meu Deus. A Ahri antiga, o E dela, ele amplificava o dano que você causava no cara. Então, tipo, você tinha que acertar o E também pra amplificar o dano, né? Isso mudou, ele não falou. E o Victor, esse aqui mudou tudo. Esse aqui mudou tudo. As skills são as mesmas, mas mudou como funciona a passiva dele, né? In terms of his kit, but his augments and the way he's able to evolve his abilities has changed drastically over time. The only thing I really noticed, especially... Olha a ult do Victor! Sério, que bagulho feio, rapaziada. Esse aqui não tem... Eu consigo colocar o prêmio HD? Consigo. Especially back in the day. Olha a ult do Victor! These have changed drastically over time. The only thing I really noticed, especially back in the day, is that his ult was actually kind of scary looking. And before we begin the next section, only about 2% of you guys are subscribed to this channel. If you guys like content like this and want me to do even more, please. We have Sejuani, and for Sejuani... Essa Sejuani era completamente broken, tá? Essa Sejuani que vocês estão vendo na frente de vocês era completamente broken. O kit que vocês vão ver agora da Sejuani é ilegal em 2024. Essa Sejuani é um absurdo. Não lembro dela? Você vai lembrar agora com a gente. Sejuani's kit, it's very similar to what we have live. However, her old W used to swing her fucking flail in the air like a stripper. Ela batia. Ela batia, o bagulho rodava. It wasn't even a stun, it was a slow. So if you autoed somebody and then used your E after, it would slow them. It did a lot more damage, but you didn't get a stun, so it was kind of ass. After Sejuani's release, we got... O que ele não mostrou aqui? O Q dela era igual. O E dela, quando você dava slow no cara, você quebrava o slow pra dar um slow mais forte. E o R dela era um R em área, tá? Era um stun em área. O R dela era um stun em área, ele não mostrou, tá? O R dela você apertava R, estourava o stun em área. Tipo o que ela faz com um alvo só, né? Que é stunar e gera névoa hoje em dia. Mas é um stun em área, gigante. Got Ziggs, and Ziggs has the same exact kit as he does right now, besides his W being able to destroy towers very easily. After Ziggs, we got Nautilus, and Nautilus has the same exact kit Nautilus down to the minute detail. Of course, he's been buffed and nerfed, but the kit itself hasn't changed.
O Nautilus, de todos que ele falou aqui agora, o Nautilus é exatamente igual. Exatamente! Em tudo que vocês podem pensar. É lógico, né? Igual ele falou, balanceamento, bufado, nerfado. Mas o Nautilus é literal. Ele faz as mesmas coisas tematicamente, né? And then after Nautilus, we have Fiora. And for Fiora, she's vastly different now. Essa Fiora que vocês vão ver agora é uma Fiora... O Nautilus não mudou nada, não. Essa Fiora aqui é uma Fiora que tinha muito mais mono e era uma Fiora infinitamente mais forte que a Fiora de hoje em dia. Rapaziada, essa Fiora aqui... Ó, a de hoje, eu vou ser sincero, a de hoje, ela é mais legal, tá? A de hoje é mais legal. A de hoje, ela tem uma gameplay mais interessante. Mas essa aqui, ela deixava o mestre no chinelo. Você vai mostrar. Now than she was back in the day. She was even more brain dead, if you guys can actually believe that. Her Q was point and click. Her ultimate was point and click. Isso aqui era o ult dela, tá? Omni Slash. If you guys can actually believe isso that. Era ult. Her Q was point and click. Her ultimate was... Mano, o ult dela, ela apertou R, ela começava a fazer pular de um lado pro outro. Só qual que era a moral disso aqui? Se tinha mais gente, ela dividia o dano entre as pessoas que estavam próximas. Se tinha um alvo só, ela ia rasgar o cara. É tipo o que era Maestria, mas durava mais tempo. Point and click. Her E was pretty much the exact same thing that she does have now. And the ultimate Blade Waltz is the same Blade Waltz that you guys see in Arena now these days. Ele falou, igual o da Arena hoje em dia, assim. Her W was possibly the worst ability in the game by far, because it was basically like a Jax E that only worked on one auto, and on top o parry dela funcionava com contra-ataque, não tinha nem animação. of that, it didn't even stun. The only thing it would do is that it would give you extra movement speed, extra attack speed, and it'll prevent you from getting damage from that particular auto attack. So it would be good against like a Nasus Q, but other than that, it's fucking useless. And then after Fiora, we got Lulu, and the Fairy Dust Lady is pretty much the exact same as she is. A Lulu é exatamente igual, mas a Lulu dessa época aqui, pelo jogo ser mais lento, ela era muito mais impactante, tá? Mas a Lulu era exatamente igual ela tá hoje em dia também. Mas assim, eu sinto que pro jogo ser mais lento, a Lulu era mais impactante. Pelos itens também, por tudo. A Lulu parecia... Lulu era um pique muito mais comum nessa época aqui. Ela era um dos encantadores mais jogados. Is now on live servers. And then after Lulu, we got Hecarim. Hecarim's the exact same as well. Ele aí, ó o homem aí, ó o Dante aí. O Recarinho igual também. Then after Hecarim, we got Darius. And for Darius, he did get changed. Old Darius used... Rapaziada, vocês não têm ideia. Tem uns champions aqui, esse Darius antigo. Esse Darius antigos. O kit é o mesmo na ideia de dar slow, R, hemorragia. Olha o que é desse Darius. Used to have an instant Q. Vai vendo. Perdeu, eu passo de novo. And for Darius, he did get changed. Old Darius used to have an instant Q cast time, but it didn't heal him for the extra champions that he hit. And also, his E used to be able to pull people a lot faster than it currently does. And also, his passive was just a really strong bleed. It didn't give him that insane amount of AD when you get fully stacked up. And then, right after Darius, we got his brother Draven. Ah, isso era legal. Tipo, por exemplo, veio, que nem eu falei do Zaya Rakan, veio o Darius Draven. E esse aqui era um absurdo. Ó, o Draven, quando ele saiu, ele já foi pra status de campeão mais forte do jogo. Porque, tipo assim, você imagina que tinha essa questão da galera ter que pegar machado e tal, então tinha uma dificuldadezinha no Draven. Mas, olha o que a passiva do Draven fazia. Mr. Axe Boy, and his kit is pretty much the exact same as it is right now, but the main difference is that his old passive was insanely strong. His old passive used to give you insane... Vou ler pra vocês. Inato, é o Wicked Blaze, né? É Lâminas Amaldiçoadas, alguma coisa assim. Inato, Draven causa 34 a 102, baseado no level, de bônus dano físico, depois de 4 segundos, toda vez que ele acerta uma machadada ou um critical. Aplicações sucessivas vão continuar o dano faltante. Ou seja,
O Draven, além de ter o Q, que é uma habilidade que era praticamente, assim, ridícula na lane. O W que fazia ele bater mais rápido. O E que ele sai pra lá. Igual, ele não tinha aquela questão do Gold. Ele tinha uma passiva que ele te irritou na lane, ele precisa sangrar. É igual em um tal. Só que assim, eu juro pra você, gente, isso aqui na lane era extremamente irritante de jogar contra. Porque o Draven conseguia jogar num padrão de poke, né? Que é uma coisa que ele não faz tanto hoje em dia. Ele meio que ia te pocando na lane. Era muito forte. Muito obrigado, Léo Dias. Obrigado pelo seu sub aí. Tamo junto. Bleed on every Q or critical attack. So especially late game, 102 damage on every single Q or crit really stacks up compared to the current Draven passive that we have on live servers. And then after Draven, we got Jace, and Jace is the exact same champion as we do have now. And then after Jace, Diana got released, and Diana is virtually the same exact champion. Eu lembro que o Jace, ele não fez tanto impacto, sabe? Nessa época aqui. Eu lembro que o Jace chegou, mas tipo assim, a galera não gostou tanto do Jace. Mas a Diana fez muito impacto. E a Diana era diferente. The main difference is that her old ultimate used to be her dash, so she had to wait till level 6 to actually dash. And then... Sim, essa aqui é uma... A Diana, ela só trocou, né? Ela tinha uma troca, né? Do E com R. Mas isso é um rework recente, né? And her old E got moved to her current ultimate. But her old E did no damage. It would just pull people to the center and slow them, you know? So for Diana now, she has a lot more burst. Old Diana had a lot more DPS. Inclusive, ele não vai falar aqui, que é muito específico, mas a Diana era roubada por causa disso aqui, ó. Tipo, a Diana, foi talvez ela e o jogaram os Bruisers AP. Mas existia esse item antigo. Eu quero o item antigo dele. Eu quero a Abyssal antiga. Abyssal Scepter. Ó, a gente tem hoje em dia a Abyssal Mask, né? Que é essa aqui. Todo mundo conhece, é a que tem hoje em dia. Mas antes da Mask você tinha o Scepter. Esse aqui era o bagulho, tá? Esse item aqui, nossa senhora. Por quê? Que esse item era totalmente broken. Porque... Prefiro o Draven antigo, cara. Tá louco, você tá louco, cadeira. Porque esse era um item que te fazia ter, tipo, cooldown, resistência mágica, vida, regen. E ele tinha essa passiva de todos os campeões próximos tomarem mais dano mágico. Então, meio que isso aqui era um item que você era super resistente e aumentava o seu dano. Então ela rushava isso aqui e, mano, tinha um mais roubado. Esse aqui não tá dando AP. Tinha um que dava AP. Esse aqui. Mas eu não vou ter como clicar. Vai ter que ser o mais antigo aqui, ó. Ó, ele era tipo... Varinha explosiva, Negatron, AP, Magic Resist e reduzir a resistência dos inimigos. Esse era bugado. Esse aqui era bugado. Esse do Alpha. Depois eles foram mexendo, né, nas coisas. Mas esse aqui ele existiu, esse item, e ele era muito, muito forte. Pra Singed, pra Diana, pra... Shogar. Era um item muito potente. Lissandra, muito potente. And then after Diana's release, we got Rengar, and the funny... Eu lembro que quando o Rengar saiu, eu fui muito bem em Rengar, joguei de Rengar no competitivo. Nossa, o Rengar era muito mais forte. Ele tinha 5 barrinhas, né? E o lançamento do Rengar eu lembro que eu hypei muito, cara. The biggest thing with Rengar is that he got reworked twice. So basically, old Rengar is very similar to current day Rengar. Só pra vocês entenderem, We got Rengar, and the funniest thing with Rengar is that a rede do Rengar era o stack não tinha tempo limite, tinha stack infinito, se você quisesse. E a redinha do Rengar era point click. Você não tinha que acertar a rede. Você clicou no cara, você acertou a rede. He got reworked. Tipo, a rede só voava no cara. So basically, old Rengar is very similar to current day Rengar, but he also got reworked before, where his Q was AoE. Yeah. Esse Rengar aqui era o mais forte de todos. Esse vocês acabaram de ver na tela, mas ele é entre aspas recente, tá? Esse Rengar que fazia o bagulhinho com a mão era o Rengar mais forte de todos. Esse Rengar aqui, eu dominei esse Rengar de todas as formas possíveis. Yeah, that was really weird, but old Rengar and current Rengar are pretty much the same. And then after Rengar, Riot Games was on one hell of a streak because they released Syndra. She's really good at handling black balls. I wish she would handle my black balls, but... Syndra foi um mega sucesso, cara. Mega sucesso, tipo incrível.
But yeah, she's pretty much the exact same. And then after... A Syndra não executava pessoas na ult e não estacava na passiva. Então ele errou, ele não é a mesma. Mas tipo, no resto sim. Syndra, we have Kha'Zix, who have... Aí tá vendo a temática? O Rengar sai, aí sai a Syndra e depois sai o Kha'Zix. Então, Draven Darius, Kha'Zix Rengar. Tipo, tava muito próximo. A história do lore era contada pelos Champions, não tinha uma lore em si, né? Has it changed since season 2, and he's a very popular, well-designed champion. And then we have another... O Kha'Zix, quando ele apareceu, ele era muito bom no mid, que a Manamune era muito boa. E ele foi usado mid, foi usado top, foi usado jungle. Mas, de novo, o jogo, ele era um pouco mais lento. Então, a sensação que as pessoas tinham é que o Kha'Zix era muito mais forte. A sensação de hoje é que o Kha'Zix ele não é um assassino tão eficiente quanto ele era antigamente. Bug right after, which is Elise, and Elise hasn't really been changed at all. And then for the last champion right before season 3 was Zed. And for Zed being one of the most popular champions now these days, it's hard to believe that he wasn't released until near the end of season 2. And for Zed, he is the exact same kit. The only difference I would say is that his ultimate used to be able to be QSS, but it wasn't very optimal because it was a magic resist item. And those are... Nossa, ele mandou muito bem aqui. O Zed, realmente, ele era muito mais forte que tinha menos opção de champion, né? Mas, por uma questão de como o jogo era, e que como os itens eram, o Zed era um pick muito forte. Muito, muito forte. Você que jogava El, jogava Takeshi, jogava muito Zed. E o detalhe do Zed é que esse bagulho da bandana, se você fizesse MR, você ia tirar o do Zed, mas ele já dando do mesmo jeito, porque você não tem resistência, né? Porque a bandana tirava. Mas não valia a pena na maioria das vezes. Só se tivesse mais coisa pra você tirar no jogo. E a sensação que eu tive quando eu jogava contra Zed é que realmente ele era muito mais forte. As animações do Zed eram mais lentas. Elas ficaram mais rápidas depois. Mas é o mesmo champion. Are the 19 champions that got released in season 2. Champion, and for season 2, if you guys collect all the 19 champions, only 7 of them have been reworked or changed in a major way, and then the other 12 haven't been changed practically at all, which is not bad for champions that got released about 12 to 13 years ago. Para com isso! Let's explain the other game modes that we had back in old League of Legends. Starting off, of course, we had Summoner's Rift for normals as well as ranked. However, you guys should notice that we don't have a dedicated mode for ARAM. You guys had to create a custom lobby with your friends or other people to join. And o mapa era muito parecido com o do Warcraft 3. Also, we didn't even have the map for ARAM at the time, so we used Summoner's Rift, and we would just hope that people followed the rules. Esse é o primeiro Aran, gente. Se vocês não entendiam, você tinha que criar um jogo custom e você criava igual você fazia no Dota. Você fazia no Dota também, né? Você colocava o nome da sala, né? Aí você colocava Aran no jogo custom e era literalmente o mesmo jogo, personalizado, né? Só que como você colocou no título Aran, a galera entrava e aí você rezava pra respeitarem. E tinha uma galera que não respeitava, que entrava aqui. Aí todo mundo digitava pra pessoa. A galera que ia top do nada e melava o jogo. Acontecia, mas a maioria das vezes o Aran era bem respeitado, tá? E tipo assim, foi tão respeitado que a Riot fez um mapa próprio. Mas teve muito Aran e a Aran era divertidíssimo. Esse Aran aqui, entende? Era personalizado, não tinha nem fila. Você não ganhava nada, tipo, você só fazia o que você queria. Só pra comentar aqui, essa é a Soraka que dava mana pras pessoas. Essa é a Sivir que parecia a Mônica. O Brand muito estranho. O GP antigo, que é um absurdo, pô. Aqui é o antigo também, o Taric antigo. And stay mid. Sometimes people would troll. Go crazy! Go stupid! And for game modes that we actually had, we Meu mapa favorito. Meu mapa favorito, tá? Inclusive eu adorava jogar. Esse foi o mapa que eu joguei mais. Nossa! Esse mapa eu joguei demais, gente. Sério, meu mapa favorito é o 3v3. Tem campeonato no 3v3, tem aranha ali em cima. Que mapa legal, cara. Depois toma o rework, talvez eu fale disso, mas tipo. Que mapa legal, cara. Which was a 3v3 mode, and it got removed in late season 9 at the end of 2019, and I felt really bad when it got removed because this was the first game mode I ever played. Eu também. I actually grinded to level 30. Eu também gostava muito de jogar esse line. Eu jogava de Mordekaiser e Darius aqui.
using Twisted Treeline because I didn't like Summoner's Rift. I felt like the games were too long. Twisted Treeline was perfect because I didn't have to worry about 5 other people. The only thing I had to worry about was my 2 teammates and the enemy team. And lastly, back in the day, we had Dominion. And this is a game mode a lot of people weren't here for. And I'm not gonna lie, it wasn't very popular, but god damn it, it was a lot of... O Dominion, eu lembro que a Riot soltou, acho que foi em 2015. Tipo, cara, eu juro pra vocês, é que a gente olha hoje em dia em perspectiva e as coisas não parecem que aconteceram, né? Mas quando o Dominion saiu, a Riot soltou um vídeo que ela falou com as seguintes palavras: rapaziada, esse é o Dominion, ele vai ser o nosso novo modo de jogo. Esqueça Summoner's Rift. Summoner's Rift é fraco. Temos Dominion. Dominion vai ser o modo pra todo mundo jogar. Então a Riot estava realmente convencida disso. Aquele jogo do Pokémon, exatamente Skull Stack, o jogo do Pokémon Unite era muito parecido com o Dominion. Eu gostava bastante, tá? Eu também achava muito divertido porque eu achava que o jogo tinha mais ação. Mas não pegou, guys. Não pegou de jeito nenhum. A lot of fun. I swear to God, it was fast, it was fun. Dominion's pretty fun. It's fast, it's fun. What do you think about Dominion? Dominion was awesome. Dominion, it's fast, it's fun. It was basically like Capture the Flag or King of a Hill game mode where you had 5 different relics that you had to capture, and depending on how many relics you had, you would get even more points. So if you had all 5, the game would end very quickly if the enemy team didn't grab one. And then let's say, for instance, if you have the same amount of relics, the game will be at a standstill because the points will go up. You have to get more relics than your enemy. And the game was only around 15 minutes long, maybe 20 minutes. It could go longer depending on how competitive it was. And some of the most notable champions in this game mode were anyone that was fast, such as Hecarim and Rammus, or anyone with a global travel ability, such as Twisted Fate or Pantheon. Also, the Dominion map was used to play hide and seek, which was a custom game mode. Dominion map was used to play hide and seek, which was a custom game mode that a lot of people enjoyed back in the day. And that's the end of this video. O que ele tá falando aqui é que o Dominion era usado pra você jogar de pique-esconde e teve ascensão. Realmente, o pessoal gostava de jogar com isso aí. Tinha isso mesmo. Igual de fazer no Aranha, usava esse mapa pra isso. Guys, thank you for watching, guys. Especially for this video, it took a lot of time for me to actually finish it. Legal, hein? So if you guys really do enjoy it, make sure you drop a like, make sure you subscribe. I'm gonna try to high quality Instagram one of you guys. Cara, que legal. Vou deixar o canal dele aqui. A gente pode depois reagir a mais vídeos do League of Legends antigos. Isso aqui parece bem legal. Mas assim, que legal que o Sitback trouxe aí. O LoL era muito interessante, rapaziada. Já era um puto jogo, era um jogo bem legal. E eu fico, tipo, meio que até dá um quentinho no coração de ver essas coisas que fizeram baixo realmente do crescimento de muita gente que jogou. LoL hoje eu acho muito bom, mas nessa época ele tinha um gostinho a mais. É isso, quem sabe o LoL Classic um dia, né? Vamos ver. Tchau, tchau.